Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma live terapia. Uma delícia estar aqui com vocês, um prazer, uma honra a gente poder começar essa quarta-feira de finados junto, esse feriado aí, né, no qual a gente está honrando os nossos mortos, orando por eles, lembrando, prestando homenagens. Um dia tão especial, né, da gente refletir, pensar sobre a vida, sobre a eternidade. E é para isso que nós somos chamados, viu? E para que a gente possa ser luz para os que ainda aqui estão, né? E a gente vai fazer isso junto. Vamos começar a pensar aqui juntas um pouquinho. Bom dia, minha linda! Moni entrou primeiríssima, pastora Simone, Lívia. Bom dia, minhas queridas. Que bom. Bom demais ter vocês aqui, viu, comigo. Olha só, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de momentos de tribulação. Rejane, bom dia, minha linda, que gostoso ter vocês. Eu quero trazer alguns aspectos aqui de como que a gente lida com situações difíceis, né? Com situações de sofrimento, por que a gente tem isso na vida? E quero trazer algumas coisas práticas para a gente não ficar tão no mundo das ideias, né? E podermos realmente viver uma vida no qual a gente tem caminhado para santificação, né? Que eu creio que é isso que a gente está fazendo aqui. A gente quer a cada dia ser melhor. Ontem eu fui orar com a Ana de noite, eu falei assim, Deus, nos faça santas. E eu falo isso muito com ela, filha, a gente tem que buscar ter um coração santo, nós temos que buscar ser santo, né? Pensamentos santos, de santidade, né, de perfeição. Nós somos perfeitos? Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Enquanto a gente estiver aqui, num corpo de carne e osso, né, nós estamos num caminho da perfeição. Isso tem tudo a ver com o assunto de hoje. Por quê? Porque as tribulações, elas nos ajudam a desenvolver o nosso caráter. E é assim que a gente precisa olhar para as coisas da vida, sabe? Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas dificuldades, mas eu sei que elas existem, porque está lá na palavra de Deus, né? Que no mundo a gente vai ter tribulação. Isso quer dizer que a nossa vida vai estar cheia de tribulação, vai estar cheia de sofrimento, mas esse sofrimento e essas tribulações, elas têm uma utilidade, elas têm um sentido. E a gente precisa encontrar esse sentido. É isso que a gente faz junto aqui. É por isso que a gente tem que parar para pensar, para olhar, para analisar, né? Qual que é o sentido do sofrimento na sua vida? Tem uma situação lá, quando o Frank eu estava no campo de concentração, que os prisioneiros estavam revoltados, porque às vezes a gente se revolta, né? Frente às dificuldades da vida. Às vezes as coisas estão tão difíceis que a gente olha e fala assim, meu Deus, isso aqui não tem sentido nenhum. Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô sofrendo isso? Né? E a gente fica ali tão inconformado com todas as coisas, e eu creio que fico imaginando, né? Era nesse momento, era desse jeito que aqueles prisioneiros estavam. E aí eles falam assim, será que nós vamos sair daqui, desse lugar com vida? Será que nós vamos sobreviver às dificuldades? Será que nós vamos passar por isso? O que será que vai acontecer amanhã? Porque se a gente não passar por isso, se eu não sair desse campo de concentração, não vai ter sentido. A minha vida perde todo o sentido. Olha como a gente é imediatista, né? Olha como a gente restringe as coisas, gente. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem ver isso nas situações da vida? Às vezes a gente está vivendo algo e a gente julga, né? E a gente reduz, a gente fala assim, se isso aqui não sair desse jeito, tudo perde o sentido. Nada valeu a pena. Era melhor eu nem ter caminhado aqui por essa porta. Eita, pensamento pequeno que nós temos. Aí eu fico vendo, fico pensando em Deus, né? Porque Deus tem todo o quebra-cabeça. Deus fala assim, isso é só um pedacinho da sua jornada. É só um pedacinho, é um degrau, tá formando o seu caráter, tá te fundindo, tá te provando, tá te refinando. E quando você passar por isso, você vai passar por isso, você vai sair do lado de lá mais fortalecido. Você vai sair do lado de lá amadurecido, mais pronto, provado. Tão bom, gente, provar as coisas, né? Falei, eu tô me provando, eu me provei. Onde que a gente se prova? É na tribulação, gente. É na dificuldade que a gente se prova. Porque quando tá tudo bom, essas coisas não estão na nossa cabeça. A gente não tem essas preocupações. A gente fica igual um cachorro que come e descansa. Igual um bicho.
Então, por isso que é necessário, por isso que está na Bíblia, no mundo você vai ter tribulação, porque são com elas que você vai ser provado, são com elas que você vai crescer. E aí é muito lindo, porque aí Frankl fala assim, quando todos esses prisioneiros estão falando, não vai fazer sentido se eu não sair daqui com vida. Aí, gente, olha a sabedoria de Frankl, ele fala assim, se isso aqui que eu tô passando não tiver sentido, se eu não encontrar sentido nessa situação pontual, nessa circunstância, não vale a pena eu sair daqui com vida. Por quê? Pensa comigo. Se você, minha linda, que tá me escutando, não encontrar sentido num choro de uma criança de madrugada, se você não encontrar sentido numa louça na pia para lavar, se você não encontrar sentido num marido que você precisa se acalmar, levar a paz, levar a tranquilidade, se você não encontrar sentido numa dificuldade no trabalho, nada vale a pena. A vida toda fica sem sentido. Porque essas pequenas situações circunstanciais, cotidianas, elas estão aí para que você as apreenda. E as apreendendo, você forja o seu caráter. Que você vá se tornando um homem e uma mulher cada vez mais inteiro, cada vez mais completo, porque a gente vai se fazendo. Esse caminho ele vai acontecendo. Nós não somos acabados, né? Eu falo muito assim, a gente está pronto. Pronto para quê? Pronto para o que a vida me apresentar hoje. Quero te contar que você está pronta. Mesmo enxergando tanta debilidade em você, tanta dificuldade, falta tanta capacidade, talvez, na sua cabeça, tanta habilidade, mas você está pronta para o que a vida te apresenta hoje. Eu tenho convicção disso. Porque Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Se está na sua vida, é porque você consegue enfrentar. Agora, como que a gente lida com as tribulações? Como que a gente lida com as dificuldades? Primeiro, as enxergando, entendendo, esse é o chão que eu piso, é aqui que eu tô, as coisas estão acontecendo assim, dessa maneira. E agora, quem vou ser eu? Essa é uma decisão que a gente precisa de tomar. Quem serei eu diante dessa circunstância? Quem serei eu no dia de hoje? Quem serei eu frente a esse problema? Quem serei eu enquanto esse povo sofre? Eu vou me juntar à massa ou eu vou me posicionar de uma maneira honrada, de uma maneira diferente? Quem seremos nós, hein? Me escreve aí, quem serão vocês diante das circunstâncias? Eu quero ler com vocês Tiago, nós vamos trabalhar um pouquinho esse texto agora de manhã, tá? É Tiago 1, eu vou ler do 2 ao 3. Esse texto me marca muito, porque eu acho interessantíssimo quando ele fala assim, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Gente, isso aqui tá na palavra de Deus, né? E é muito interessante, porque a maioria de nós aqui já leu isso aqui. Mas aí, quando surge a dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é reclamar e é murmurar. É ou não é? E por que a gente reclama e murmura quando aparece a dificuldade? Porque, na verdade, a gente não quer a dificuldade, apesar da gente saber que ela vai estar no mundo pra gente crescer e pra gente se desenvolver, né? Mas se a gente pudesse escolher, olha só o quanto que a gente precisa da mão de Deus e da sabedoria do Pai na nossa vida. Porque se fosse pra gente escolher, a gente ia ficar no sofá assistindo Netflix e a gente não ia crescer. Mas Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, Ele nos permite que a gente tenha oportunidades, né, pra gente ir se desafiando aí e ir crescendo e se desenvolvendo. Então, Tiago fala, tende por motivo de toda alegria. Então, eu preciso me alegrar diante das circunstâncias. Gente, sabe o único jeito da gente se alegrar diante das circunstâncias? Só existe um jeito. É você olhando para aquilo e sabendo que aquilo ali não tá ali para te derrubar. Não tem nada ali para te derrubar. Ali está uma oportunidade, um presente para te fortalecer. Porque mesmo que aquilo não venha do céu, no sentido que, é uma doença, vamos supor, você está passando por alguma situação de doença na sua família, né? Deus é bom, sempre. Talvez aquela doença, aquela situação de doença, aquela situação de dificuldade, não é que Deus plantou aquilo, viu? Às vezes eu escuto pessoas falando, Deus quis que essa doença acontecesse. Não acredito.
Existem coisas que Deus usa para um bem. Ele usa tudo para um bem. E é isso que eu quero que vocês cuidem e que vocês prestem atenção. Existem alguns maus que eu cavo com a minha mão. Existem alguns maus que acontecem, porque existe mal no mundo, né? Não existe só o bom no mundo, existe o bom e existe o mal. Mas Deus é tão lindo, e por Ele cuidar da gente, essas situações de mal, Ele usa para converter em bem para nós. E isso é muito importante a gente entender. Então, Deus é bom, sempre, ponto final, tá? E as situações de mal, as situações de dificuldade, Deus nos ajuda, nos auxilia a convertê-las em bem. Ok? Faz sentido isso? Então, olha só. Quando acontece alguma situação de dificuldade na minha vida, por que eu preciso me alegrar? Porque primeiro eu sei que eu não tô ali sozinha. Eu não tô ali sozinha, eu não tô ali abandonada. Deus tá comigo. Porque Ele sabe até onde a minha força vai. Ele sabe até onde que eu dou conta. E Ele sabe que eu vou precisar dEle. Eu vou precisar dEle para vencer. Eu vou precisar dEle para ganhar. E por isso Ele vai estar do meu lado. Então você não está sozinha na sua situação atual de dificuldade, em nenhuma outra. E é por isso que a gente se alegra. Porque então a gente já sente, a gente já recebe a presença do Pai. Tá? Esse é um motivo. Outro motivo que eu devo me alegrar, gente, anota, porque isso aqui a gente precisa lembrar, porque a nossa mente humana quer a gente no sofá, tá? Então tem dificuldade, ela já se apavora. Mas a nossa dimensão espiritual, que quer se desenvolver, que quer crescer, que quer maturidade, ela se regozija, ela se alegra, porque ela percebe que ela tem Deus do lado dela, eu tenho Deus comigo para lutar essa luta junto comigo, por isso ela já tá vencida, porque não tem luta que Deus entra para perder, né? Deus vence todas as lutas. E segundo, eu me alegro porque eu entendo que aqui tem um desenvolvimento para mim. Aqui tem algo para mim. Aqui tem meu desenvolvimento emocional. Aqui tem meu desenvolvimento espiritual. Aqui, gente, nessas tribulações, eu tô andando, eu tô vivendo a minha carreira. Eu tô andando aí os degraus da maturidade. Fá, deixa eu te ler, Fá. Pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir nas suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Nossa, eu vou até printar, gente. Aqui, que coisa mais linda. Printei. Amém, é isso aí. É isso aí. E Fá, eu acho tão importante falar sobre isso, né? Porque as pessoas às vezes confundem. Elas acreditam, e por isso que elas se revoltam, porque elas acreditam que aquele mal veio do pai, veio de Deus. Gente, que pai que quer causar um mal para um filho? Não existe um pai que quer causar um mal para um filho. Um pai bom, né? Um pai benevolente, um pai amoroso, um pai que está no caminho, né, da santidade. Vamos pensar em nós, pais carnais. Quanto que a gente causa mal para um filho? Quando a gente está inconsciente. Quando a gente está egoisticamente fora do nosso caminho. Existe? Claro que existe. A gente ouve muitas histórias terríveis, mas não são pessoas que estão no seu estado de normalidade, de ser humano. Então, nem um ser humano que é reto, que tem consciência, que está no caminho, né, do crescimento, ele não causa conscientemente o mal para um filho. Pensa em Deus. Como que Deus poderia causar um mal para nós? Isso mesmo, pastora Simone. Deus é um pai bondoso, nos ama e cuida de nós em todos os detalhes. Então, olha só, minhas lindas. Então, tente por motivo de alegria. Viu? Isso aqui significa pra gente não murmurar, a gente não reclamar. Não quer dizer que a gente vai soltar foguete, né? Nós também, a gente não é masoquista, né? Nós não somos pessoas sádicas, assim, que a gente se alegra com aquilo, com aquela dificuldade. Não é isso. Mas é no sentido de, Senhor, eu entendo, eu aceito. E eu sei que o Senhor vai trazer a minha força. O Senhor vai me dar a sua força e vai fazer dela a minha força para que eu possa passar por essa situação. Gente, não tenta lutar com a força do seu braço. Existem situações aí na sua vida que você pode estar se sentindo muito cansada, desanimada, desesperançosa. E sabe por quê? Porque talvez você tenha buscado a sua força na virtude da fortaleza. Você tem buscado a sua força aqui, ó, no seu braço. E essa força, ela acaba. Essa força, ela mina. A nossa força, ela precisa vir do Pai quando nós estamos passando por tribulação. Porque é dele a força infindável.
É dele, a alegria que não cessa. Só vem dele. De mim, tudo acaba. É tudo restrito, é tudo mais pobre, é tudo pequeno, é tudo pouco. Se eu confiar nisso, em mim, eu tô fadada ao fracasso. Então para de confiar em você. Amanhã eu vou fazer isso. E aí você vai com a força do seu braço. Olha, Deus, amanhã eu quero ser melhor. E eu preciso ser melhor nisso para eu lidar com essa tribulação. Eu quero a ajuda do Senhor, eu conto com a ajuda do Senhor, para que quando eu for falar algo que eu não fale, que o Senhor segure a minha língua, para que quando eu for fazer algo que eu não faça, que o Senhor segure as minhas mãos, para que o Senhor dê força no meu coração, que o Senhor alargue meu coração, expanda a minha alma, para que então eu possa lidar com sabedoria diante de tudo aquilo que está me sendo colocado à frente, para que eu possa ser os olhos e os ouvidos e o coração do Senhor. Isso precisa ser uma oração constante, gente. Quantas pessoas falam para mim, Ludo, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu acredito que então essa pessoa ela tá com as, como diz, com as prioridades, né, no lugar errado, tá? Mas ainda assim, eu poderia falar assim para ela, que a nossa vida seja uma oração, que a nossa vida seja uma entrega ao Pai. Porque se agora eu desligo aqui, gente, antes de entrar numa live, eu preciso orar. Deus, traga quem precisa estar aqui. Que essa palavra seja semente num solo fértil. Que isso possa frutificar em outras vidas. E aí, enquanto eu tô aqui, eu também acredito que eu não tô sozinha, eu tô com Deus. E aí, a hora que eu desligo, eu vou pra academia. Eu também quero ver Deus lá, eu vejo Deus lá, como na vida de cada pessoa. Eu vou abençoando, eu vou orando, eu vou falando dentro de mim. Deus coloca pessoas que precisam de mim na minha frente, que eu possa ajudar, que eu possa ser luz, que ninguém saia daqui empobrecido. Ontem a Fá me falou uma coisa tão linda, ela falou, Ludo, eu quero que todo mundo que se aproxima de mim que saia mais rico. E essa é a nossa tarefa, enriquecer pessoas, iluminar caminhos. Isso precisa estar na nossa consciência, gente, porque senão nós vamos viver uma vida vazia. E aí quando a tribulação vier, porque ela vai vir, nós não vamos ter força. Porque a gente vai querer desenvolver um músculo, a gente vai precisar de um músculo que não foi desenvolvido. Pensa só, se eu for lá para academia agora, e eu quiser pegar 100 quilos, vou fazer aqui meu braço, 100 quilos, não treinei nem 5. Treinei nem 5, aí de repente tem 100 para mim. Vê se não é assim às vezes com os nossos problemas. A gente fica evitando, a gente fica postergando, a gente só quer o bom. A gente tem pressa para viver o bom. A gente não tem a paciência de amadurecer. A gente não tem a paciência de sofrer, de passar por aquela dificuldade, de falar, não, eu vou aprender tudo que eu tenho para aprender aqui, para eu não ter que passar por isso aqui de novo. Eu vou me posicionar diferente, eu vou pedir ajuda, eu vou fazer diferente, porque eu tenho percebido que eu tenho feito todo dia a mesma coisa. A situação é a mesma. Gente, quantas de nós aqui a gente passa pelas mesmas situações na nossa vida, dia após dia, ano após ano, e a gente não muda de fase? Gente, faz sentido ou não faz? Esse negócio é só eu? Porque tem coisas na minha vida que eu já passei por muitos anos e eu vi que eu não mudava de fase. Por quê? Porque Deus quer eu ali, stuck, parada, atolada naquela fase. Deus quer você atolado naquela fase, vivendo as mesmas coisas, as mesmas dificuldades. Será que é assim mesmo? Vocês acham que é assim? Me conta. Não, Deus quer que a gente passe de fase, que a gente muda de fase. E por que a gente não muda? É um coração duro. A gente não quer abrir mão das nossas crenças, das nossas ideias, do nosso jeito. Ontem eu tava conversando com uma paciente, eu falei, tem uma virtude aí que vai ser boa a gente desenvolver, que é a virtude da humildade. Quantas vezes, gente, meu sofrimento ele veio muito pela soberba. De eu olhar pra mim e falar, tô certa, eu que sei fazer, nunca precisei de ajuda de ninguém, não é hoje que eu vou precisar. E aí, onde que isso me leva? A cometer os mesmos erros. Por quê? Porque eu só coloco o meu jeito, repetidamente, fazendo as mesmas coisas. Às vezes eu até mudo um pouco e eu acho que eu tô fazendo diferente, mas no fritar dos ovos é a mesma coisa. Gente, será que não é por isso que Deus nos faz relacionais? Será que não é por isso que tem tanta gente diferente no mundo? Será que não é pra gente aprender? Será que não é pra gente escutar?
Isso a gente só faz com humildade, porque para eu te escutar, eu tenho que silenciar meu coração, eu tenho que silenciar minha mente. Se vocês nessa manhã de hoje não se silenciarem para me escutar, sabe o que vai acontecer? Vocês vão perder tempo, vai cair aí dentro mais do mesmo. Não vai frutificar, não vai fazer diferença, vocês vão desligar e vão continuar robotizado. Por quê? Porque a sua cabeça estava muito mais alta do que a minha voz. Então, como que a gente lida com a tribulação? A gente lida com a tribulação com humildade. Tá vindo aí uma coisa, uma situação que eu não sei como fazer, porque eu nunca vivi isso. Ninguém nunca me ensinou, eu não tenho manual para isso. Então, como que eu vou viver isso? Você vai ter pessoas de confiança para conversar, sem vergonha, gente. Sem vergonha. Não perca a oportunidade, pede ajuda. A Fá tá aqui, né, na live. Ontem eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei, Fá, tô precisando de uma ajuda. A gente precisa, por isso que a gente precisa andar com gente melhor que a gente. Tê-los como amigos, tê-los próximos. Porque essas pessoas vão nos ajudar a desenvolver esse músculo que eu tô falando para vocês. Porque quando o problema aparecer, vocês já vão ter sido treinados nas pequenas coisas. E aí eu não preciso nem esperar algo acontecer, eu já posso pensar de antemão. Existem situações na nossa vida que a gente pode imaginar. Por exemplo, vou trazer uma situação para vocês. Como que seria se amanhã eu adoecesse? Uma doença séria, grave. Nossa, Ludoana, mas você vai pensar isso, você vai atrair. Não, de jeito nenhum, isso é superstição da cabeça de vocês. Eu não vou atrair. Eu preciso pensar sobre essas coisas. Para quê? Para me preparar. Porque quando acontecer, se um dia acontecer, e gente, eu tenho que pensar sobre doenças de pessoas da minha família. Por quê? Porque isso começa a me ajudar a desenvolver músculo. Porque quando a situação acontecer, eu já tô forte. Eu já sei, eu já chorei no pé do Senhor, eu já pedi recurso, eu já pedi força, eu já pedi alegria, numa situação imaginária. Isso não quer dizer que eu vou ficar ali pensando sobre aquilo o tempo inteiro. Eu tô convidando vocês a ter momentos de reflexão estratégicos. Momentos de reflexão estratégicos. E sabe o que eu acho grave? Eu percebo que é grave. A gente tem a nossa vida rotineira, cotidiana, e a gente não pensa nem nas situações que estão acontecendo hoje com a gente. Sabe como que a gente pensa? Sabe qual que é a qualidade do nosso pensamento? A gente fica no domínio do afetivo. Vê se não é assim. A gente fica preso nas nossas afetividades, no que aquilo me faz sentir, em como que eu tô triste. É no sentimento, é nos afetos. É aqui que a gente fica preso. Então, sabe qual que é a nossa maior dificuldade? Me corrijam se eu estiver errada, que eu tenho maior alegria em escutar. A gente tem maior dificuldade em relacionamento, em relacionar com os outros. Por quê? Porque a gente acredita que o outro deveria nos servir. A gente acredita como que o outro me trata assim, como que o outro fala assim, como que o outro não percebe, como que o outro não cuida. E aí a gente fica inconformado e a gente fica no afetivo, na dimensão afetiva, quando na verdade, gente, se a gente começar a elevar o olho um pouquinho mais, e eu não tô falando que a dimensão afetiva não é importante, ela é importante, eu só tô convidando vocês a usar um pouquinho mais da força e a gente entrar numa dimensão espiritual, que é o que essa dimensão espiritual? Também não tô convidando ninguém aqui a ficar espiritualizando todas as coisas, apesar que eu creio que todas as coisas são espirituais, mas não no sentido da subjetividade, tá? É do objetivo. Quando eu convido vocês para entrar na dimensão espiritual, é começar a fazer algo com as coisas que hoje tem te tomado energia, tempo, que hoje tem te deixado triste. Quando eu falo entrar na dimensão espiritual, o Frankl fala que na dimensão espiritual a gente tem liberdade, a gente tem responsabilidade, a gente tem autotranscendência. A gente vai poder conversando sobre isso, tá? No decorrer das lives aqui. Eu quero aprofundar bem sobre isso com vocês. Mas de uma maneira muito simples. O que isso quer dizer? Eu preciso ter uma consciência da minha liberdade, de onde eu tenho liberdade, porque o homem não é livre de tudo, né? Eu não sou livre de várias coisas, mas eu sou livre para fazer algo com aquilo que me acontece. E aí com responsabilidade, olha só. Então o que acontece na tribulação? Existem tribulações, sofrimentos, dificuldades
que vocês não são livres dele. Vocês já estão nele, tá aí, tá acontecendo. É no aqui e agora, né? Mas vocês são livres para decidir, para escolher o como vocês vão proceder, tá? E agora, como que eu vou proceder? É de qualquer jeito? Eu posso fazer qualquer coisa? Não, é com responsabilidade. E o que que é com responsabilidade? Sabe quando que a gente age com responsabilidade? Vou dar uma dica rápida e simples. Quando eu saio de mim mesma, quando eu paro de olhar para o meu umbigo, quando eu me autotranscendo, quando eu acesso o outro. É dessa maneira que nós conseguimos ser seres responsáveis. É quando eu vou amar, e o vetor do amor é para fora. É quando eu vou servir, e o servir é um ato de amor, ele deve ser um ato de amor. E aí eu vou então fazer da minha vida uma missão. Aí eu faço da minha vida uma tarefa. Aí eu começo então a realizar a minha vocação. Gente, faz sentido? Vocês estão comigo? Esse negócio dá um fogo aí no coração de vocês, porque dá no meu. Eu saber que tem gente para eu amar, que tem gente para servir, que tem vocação para ser realizada, isso queima meu coração. E aí, olha só, para a gente poder ir encerrando, né, lá em Tiago. Então, tende por motivo de toda alegria. Então, é a gente ficar alegre. Senhor, obrigada. Obrigada por essa dificuldade, que o Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai me dar força, o Senhor vai me dar alegria. E eu vou passar por isso, porque eu sei que muito maior é o Senhor do que esse aqui que eu tô vivendo. Muito maior. E o Senhor vai fazer disso um bem. No final, gente, Deus faz de tudo um bem. A gente só precisa estar lá. A gente precisa estar pronto. Murmurar não é estar pronto. Reclamar não é estar pronto. Falar de problema não é estar pronto. Tá? Então não seja mais um na roda. Não seja mais um murmurador. Seja maior do que isso. Não tenha medo de ser excluído. Viu? Você não está aqui para ser incluído por todos. Você está aqui para andar com os grandes. E os grandes reconhecem outros grandes. Viu? Não tenha medo de ser excluído. Se você está sendo excluída de muito grupo aí, ó, dê glória a Deus. Tá? Não era grupo para você andar, não era gente para você estar. Não se veja a pessoa, é o mosquitinho do cocô do cavalo, né? Eu lembro que a minha mãe falava isso. Não dá tempo disso não, nossa vida não dá tempo. Tenha alegria. Se eu não tô participando disso aqui, não era para eu estar. E não é uma arrogância, tá? Não tô convidando vocês à arrogância, é uma atitude de humildade. Deus, o Senhor vai me colocar no lugar onde a planta do meu pé precisa pisar. Eu tenho convicção disso. Então, meu coração está disposto. É um coração de amor, é um coração de serviço e eu confio. No Senhor eu confio. Então, é a gente dar o nosso melhor e confiar que tem portas que vão se fechar. Elas precisam se fechar. Existem ciclos que vão se encerrar. Não chore pelo que está sendo encerrado na sua vida. Não chore pelo que está terminando. A gente tem uma vida eterna com o Pai. Nós temos uma vida de eternidade, de conhecimento, de louvor, de glória com o Pai. É para lá que nós estamos caminhando. E tudo que está passando aqui, gente, é provação. Está nos provando, está provando o nosso coração, está nos amadurecendo, está nos desenvolvendo. Se você tiver esse olhar, maduro, para que é tudo um presente, tudo na sua vida é um presente, você vai lidar com as coisas com muito mais paz, com muito mais tranquilidade. Agora, sempre volte para você, tá? Não seja omissa com o seu desenvolvimento, porque isso é arrogância. Ah, é o outro que não me entende, é o outro que não me merece, é o outro... Não, para de falar do outro, o dedinho sempre tem que apontar pra gente, tá? É difícil. Dói, mas é o único jeito da gente crescer, é o único jeito da gente amadurecer. Estamos em obras, é verdade. Ó, estão sabendo que a provação da nossa fé, então a nossa fé ela vai sendo provada. Onde? Na tribulação, que é muito fácil eu falar que eu tenho fé, né, que eu acredito, quando tá indo tudo bem. Não foi assim com Jó, né? A fé dele não foi provada. Deus não restaurou tudo e muito mais na vida de Jó, porque assim é o nosso Deus, né? Uma vez confirmada, gente, esse aqui que eu queria chegar. Eu não queria terminar isso aqui sem chegar aqui, ó. Uma vez confirmado o quê? A nossa fé. O que Tiago está falando? A nossa fé, ela precisa ser confirmada, ela precisa ser provada. O nosso caráter, ele precisa ser provado, ele precisa ser fundido. Porque quando isso acontecer, isso só acontece na tribulação, isso não acontece na mornidão, isso produz perseverança. Gente, isso aqui é muito lindo.
Onde que está o nosso desenvolvimento? Ele está na perseverança. E às vezes você acha que você não é perseverante. Sabe por que talvez você não tenha sido perseverante? Porque você tem se acovardado diante das situações. Não se acovarde, se alegre. Fala, essa dificuldade é pra mim. Eu vou resolver esse negócio, porque isso aqui vai provar minha fé. Porque isso aqui, a olhos humanos, é tão ridícula. Como eu falo, é uma coisa tão ridícula, tão impossível de ser vencido, que é só com o Pai. Por isso que isso aqui vai provar minha fé. Porque isso aqui mostra que com a força do meu braço é humanamente impossível. Isso aqui mostra que meu coração não suporta, minha mente não tolera. É só Deus nessa causa. E é esse momento, gente, que prova a nossa fé. E isso nos produz perseverança, isso nos traz força. Por quê? Porque é aqui que a gente percebe que nós não estamos sozinhos. Aqui a gente sente a presença de Deus. É por isso que é tão emocionante, é por isso que é tão gostoso, é por isso que é tão edificante quando a gente consegue, ali aos pés do Senhor, ficar firme para viver uma tribulação, para passar por uma tribulação, para a gente triunfar sobre uma tribulação. Porque nenhum filho do Pai é chamado para sofrer por sofrer. Nós somos convocados a sofrer por um sentido que nos eleva e um sentido que nos triunfa. É para isso que a gente está aqui. Amém? Ó, deixa eu só ler vocês aqui antes da gente encerrando. E só meu amor aí na live. Estou para fazer um enfrentamento e tenho que ultrapassar isso. Amém, Moema, você vai com coragem, viu, minha linda? Sabendo que você não tá sozinha, você tem um pai que tá na sua frente. Lembra lá de Davi e Golias. Às vezes a gente olha para as nossas potencialidades, né? Será que eu tô preparado? Será que eu sou capaz? Nossa, esse mundo tem tanta gente melhor do que eu. E a nossa mente começa a contar um tanto de historinha. Então, para a mente, tá? Para de contar a historinha e fala assim, Deus, eu sei que tá vencido, porque o Senhor tá na minha frente. O Senhor não perde luta, então tá tudo certo. Eu vou dar o meu melhor. Se essa cruz tá aqui é porque eu consigo carregar. Vou dar o meu melhor. As lindas, a mensagem de hoje é, não murmurem, viu? Não reclamem, não fiquem na dimensão afetiva, olhando apenas para a emoção de vocês. Vamos olhar para o alto. A gente tem um alto para olhar. Tá? Semana que vem, segunda-feira, segunda e quarta, a gente vai estar aqui. Vamos estar falando sobre o mesmo assunto, viu? Segunda-feira, a pastora Georgina vai estar com a gente. E na quarta-feira, eu quero trazer sobre um tópico aqui muito importante para a gente conseguir passar pela tribulação. É algo que a gente precisa desenvolver. Gente, quem puder, compra um caderninho, tá? Traz caneta, papel, anota, porque isso aqui é instrumento de vida, para que essa live não fique perdida na sua cabeça, mas para que ela possa mesmo cair numa terra fértil, que isso aqui possa gerar frutos, viu? Pode deixar, Renata, vai ficar gravado lá no feed. Gente, peço para que vocês vão lá, vou salvar agora, compartilhem com o maior número de pessoas que vocês puderem, viu? Vamos ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Tem pessoas sofrendo que a gente não tem nem ideia, a gente não tem nem noção, a gente que às vezes não tem força para levantar da cama, mas que se a gente manda uma palavra de esperança, se a gente ora por elas, né, a gente pode transformar a vida de uma pessoa. E isso é tarefa nossa, viu? Minha e sua. Fiquem com Deus, um beijo grande, bênção demais ter vocês aqui. Segunda-feira que vem, então, com a pastora Georgina, e quarta-feira eu vou trazer aqui as ferramentas, tá? E a gente continua conversando. Um beijo, obrigada!